Déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno que tem merecido maior atenção. Conhecida como uma das síndromes mentais mais estudadas da infância, sabe-se hoje que, em muitos casos, o problema continua na vida adulta. Vamos conhecer um pouco mais sobre os sintomas e como é possível tratar esse distúrbio e melhorar o desempenho e a qualidade de vida em todas as idades. É na infância que a doença se manifesta. Estima-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ocorra entre 3 e 6% de crianças em idade escolar. O DDA, então, ele está presente desde cedo, mas você só observa que realmente tem algo errado quando a criança entra na escola, que é mais ou menos por volta dos 7 anos, 7, 8 anos. Aí você percebe que aquela criança é nitidamente diferente das outras crianças ao seu redor. Toda criança faz bagunça, trepa em muro, é um pouco inquieta, gosta de correr. Só que algumas crianças, elas são diferentes. Elas fazem isso, só que elas fazem isso muito mais do que as outras e de forma a comprometer o seu dia a dia na escola. Essa síndrome tem algumas características bem específicas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um quadro que cursa basicamente com uma alteração na atenção. A criança apresenta uma inquietação muito grande e uma impulsividade muito grande. Então, são três características básicas, que é desatenção, inquietação e impulsividade. Uma boa parte das pessoas que são afetadas tem só déficit de atenção, ou predominantemente déficit de atenção. Uma outra parte tem predominantemente hiperatividade. E há um grupo que tem, o terceiro grupo que tem, vamos dizer, as duas coisas combinadas, né? O que a gente chama de um déficit de atenção misto. Até pouco tempo, acreditava-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade melhorava ou desaparecia como por encanto, à medida em que a criança crescia e tornava-se adulta, o que, na realidade, é um grande equívoco. Hoje em dia se sabe, por exemplo, com estudos realizados também nos Estados Unidos, que em torno de 70% das crianças, 70% a 80% das crianças que foram diagnosticadas entre 7 a 9 anos como portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mantêm o diagnóstico quando reavaliadas ao redor de 14 e 15 anos. Quando tu reavalia estas crianças entre os 20 e 30 anos, já na idade adulta, a taxa de retenção do diagnóstico é em torno de 50%. No caso dos adultos, como é uma doença que até algum tempo atrás se achava que não existia no adulto, as pessoas não têm a noção de que os sintomas que elas apresentam, os comportamentos que elas apresentam, são decorrentes de uma doença. Então a pessoa é considerada distraída, avoada, vive no mundo da lua, às vezes chega a ser até meio engraçado pelo tipo de esquecimento, pelas confusões que a pessoa provoca, mas isso sempre é atribuído a um jeito da pessoa e não a um quadro psiquiátrico. Então, o alerta, na verdade, é a pessoa reconhecer esses comportamentos como sintomas de uma doença que é tratável, né? Esse é o ponto essencial. E eu tenho essa característica, esse conhecimento, a conscientização de ser portador dessas características, ela tem o quê? 60 dias. Em 60 dias eu posso afirmar, a minha vida mudou. Identificar os sintomas da doença e buscar diagnóstico e tratamento adequado é fundamental para evitar sofrimentos e prejuízos à vida da pessoa, tanto no âmbito social quanto no econômico, em todas as fases da vida. Olha, quando não tratado o transtorno de atenção e hiperatividade, ele pode causar prejuízo tanto no rendimento escolar, ou seja, não é muito infrequente, aliás, é muito frequente as mães chegarem e falar assim, doutor, já não aguento mais, já é a 4ª escola que esse meu filho está estudando. E sem falar nas repetências, porque às vezes eles até mudam de escola na tentativa de que o filho não seja reprovado, mas como ele não consegue prestar atenção, não consegue ficar quieto na sala de aula, ele não consegue aprender. O impacto da doença na vida do adulto também pode ser grande e, inclusive, extrapolar a atividade profissional. Existem repercussões também em nível conjugal, familiar, muitas vezes em função da hiperatividade e da própria impulsividade da pessoa, que são rupturas, desquites, separações, brigas pela impulsividade, depois que a pessoa teve a
o ato impulsivo, muitas vezes ela percebe e se arrepende, mas muitas vezes isso já é tarde demais. Então, o prejuízo em nível pessoal, familiar e profissional é sempre bastante grande. Para ficar mais claro, vamos conhecer melhor as características de cada um dos fatores que compõem os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a começar pela desatenção. São crianças que têm dificuldade de prestar atenção a detalhe ou erram por descuido nas atividades em casa ou nas atividades na escola. Por exemplo, tem uma conta de somar, outra conta de somar e uma de diminuir num exercício. Com frequência elas fazem a de diminuir como se fossem de somar, porque não prestaram atenção que trocou a operação matemática. Tem um enunciado, assinale a alternativa que não é verdadeira. Com frequência elas não leem o não e já marcam a primeira alternativa correta. A mãe pede, fulano, cuida o leite para ele não derramar. Eles descuidem, o leite derramam. Mais alguns sinais de desatenção. Perde a atenção e se distrai por qualquer coisa, um ruído ou alguém que passa na janela. Desorganização. Começam uma atividade de forma desorganizada e costumam interromper sem concluí-la para iniciar outra. Perda de objetos. Com frequência perdem livro, caderno, lápis. Esquecimento. Ao se deparar com 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo, em geral, acaba se esquecendo de uma delas ou da sequência dos afazeres. Agora vamos ver alguns sinais de hiperatividade ou inquietação e impulsividade. A inquietação é um quadro mais fácil de se ver, porque é um quadro que a maioria das mães ou qualquer reunião escolar ou em brinquedos vê uma criança hiperativa e todo mundo fala, esse menino é encapetado, ou esse menino é endiabrado, é o termo que as mães usam, ou então é menino que não tem educação, né, que ele não para quieto, numa festinha ele corre o tempo todo, sobe em locais que não deve, coloca às vezes a vida em risco, atravessa a rua, por exemplo, sem olhar para os lados, impulsivamente. É muito difícil separar inquietação da impulsividade. Mais alguns sinais. Fala muito, a ponto de perturbar o grupo. Não consegue esperar a vez na fila ou no jogo. Interrompe uma pessoa, responde sem ouvir a pergunta por inteiro. Tem baixa tolerância à frustração. Não suporta uma resposta negativa e pode ter crises de agressividade e irritabilidade. Então, o que deve chamar a atenção dos pais, ou o que eu acho que os pais devem ficar atentos, é quando eles perceberem que o filho dele é muito mais desatento, ou muito mais inquieto ou impulsivo em comparação com outros filhos ou com outras crianças na mesma faixa etária. Então, nesse momento, isso é um sinal de alerta, eles devem procurar ajuda ou orientação, porque o quadro de transtorno de atenção e hiperatividade causa prejuízos muito grandes à autoestima da criança, ao rendimento escolar, aprendizado e à sociedade, porque, assim, na maioria das vezes, ele acaba sendo rejeitado. É comum, no entanto, por desinformação, que se façam julgamentos errôneos da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes os pais chegam até nós no programa de diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade na universidade ou mesmo no consultório, já com rótulos a respeito da criança. Não, o fulano é preguiçoso, o fulano é malcriado, ele não se esforça o suficiente. Então, o que acontece é um não reconhecimento a respeito da doença, existe um baixo conhecimento a respeito de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e uma confusão como se isso estivesse associado a algumas coisas morais ou de falta de empenho. Dentro de casa, a gente percebe isso e a gente passou a ter um pouco mais de paciência com ele. O que acontecia? Qualquer coisa a gente brigava, gritava, colocava ele de castigo. Hoje a gente já não é mais assim, a gente tem mais paciência com ele, conversa com ele, explica o porquê ele tem que naquele momento ter uma certa atitude no lugar. Às vezes a gente vai sair, ele em restaurante, quer dizer, acaba correndo, atrapalhando as pessoas. Então a gente conversa com ele, vai tendo mais paciência. E a gente só teve mais paciência também depois que a gente descobriu esse problema, que antes a gente gritava, brigava, achava que ele tinha, que era uma má educação da parte dele. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é desatenta, inquieta e impulsiva por capricho ou simplesmente porque quer, nem um adulto. Quando os sintomas persistem, eles persistem, em geral, numa intensidade menor
do que era na infância. Agora, por outro lado, um adulto é mais exigido do que uma criança, proporcionalmente, em termos das demandas sociais e profissionais. Então, às vezes, apesar do déficit ser menor do que era na infância, os resultados, as consequências são proporcionalmente maiores, porque o nível de exigência de concentração que um adulto precisa ter para desempenhar sua atividade profissional, sua atividade cotidiana, é muitas vezes maior do que uma criança. Então, mesmo com um déficit pequeno, às vezes, o adulto tem consequências importantes justamente porque a demanda é muito grande. Muito se pesquisa para identificar o que causa essa síndrome. Sabe-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é multifatorial. Na minha família eu tenho um filho que tem 5 anos de idade e a gente, eu tinha esse problema quando era criança, só que a minha mãe não conseguiu diagnosticar. No caso do DDA, nós já sabemos que tem uma forte influência genética, ou seja, existe uma hereditariedade que passa de geração a geração. Mas não é um único gene. Aparentemente são vários genes e cada um ajuda um pouquinho. Se eu herdei só 3 ou 4 genes, pode ser que eu nem seja o suficiente. Se eu já herdei 6 ou 7, aí já tem uma quantidade maior. Então vai depender de quantos genes e quais foram os genes que você herdou. Além dessa parte genética, existe uma parte ambiental. E que parte ambiental é essa? Problemas na hora do parto, a gravidez com problemas durante a gestação, ter problemas, desnutrição. É importante sabermos diferenciar uma condição normal de um quadro do transtorno. Todo mundo é um pouco desatento, meio inquieto, perde as coisas, é um pouco impaciente, principalmente se tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, está muito estressado. Só que um grupo pequeno de pessoas tem aquilo de forma exagerada, então ele pertence a outra dimensão. Então é um diagnóstico dimensional, é uma coisa diferente. Quando o indivíduo já está nessa categoria de ter DDA, ele necessariamente tem problemas no seu cotidiano, na sua vida, por conta daqueles sintomas. O processo de diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade depende muito de uma boa relação médico-paciente e família. Os pais costumam chegar muito ansiosos na expectativa de que vão fazer um exame, ou que o médico vai pedir um exame, e aquilo vai ser diagnosticado assim, através daquele exame. Não existe nenhum exame. O diagnóstico de transtorno de atenção e hiperatividade é eminentemente clínico, pela história, pela evolução e pela observação do comportamento dele. Aqui em casa, nós detectamos a hiperatividade no meu filho mais velho, Alan, que hoje tem 12 anos. Foi detectado na época da alfabetização. E no caso de adultos, a observação criteriosa de alguns detalhes podem ser determinantes no diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É evidente que as pessoas, como carregam isso ao longo da vida, vão desenvolvendo estratégias para lidar com o seu déficit de atenção, né? Por exemplo, é típico que as pessoas que têm esses problemas de atenção tragam anotações, papeizinhos onde elas vão anotando o que precisam fazer, colocam a chave do carro todo dia exatamente no mesmo lugar para não ter perigo de esquecer onde colocou, tem quase que desenvolvem às vezes até uns certos rituais para compensar essa distraibilidade delas. O diagnóstico no adulto requer sintomas desde criança. Esse transtorno não começa na idade adulta, é sempre consequência da doença que tem início na infância. Inquietude. Não chegam a ser hiperativas, porém são inquietas. Se mexem muito na cadeira, batem os dedos na mesa frequentemente. Tomam decisões por impulso, muitas vezes de forma precipitada e sem controle, podendo gerar muitos prejuízos a si próprio e a outras pessoas. No diagnóstico do adulto, é comum que os adultos, eles próprios, façam o seu diagnóstico. Após um documentário como esse, ou consultando livros, ou consultando a internet, é comum que um adulto diga assim, puxa, mas eu tenho esse problema daqui. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu achava que era o meu jeito, que era assim meio avoado, meio estabanado e tal. Descobri que isso é um problema, que tem um nome, né, e que tem um tratamento específico. É muito importante que se proceda também à investigação de comorbidades, ou seja,
de co-ocorrência de 2 problemas de saúde mental ao mesmo tempo. Então, o que se vê clinicamente? Se vê que há uma comorbidade alta entre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno de conduta, ou seja, com problemas de comportamento, com transtorno de oposição desafiante, que são aquelas crianças que têm oposição, são teimosas, birrentas, desafiam a autoridade ou as regras. Então, 30% a 50% das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm comorbidade com transtorno de oposição desafiante ou transtorno de conduta. Existe uma comorbidade também com transtornos de ansiedade e com transtornos depressivos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também pode vir associado a problemas de aprendizagem, dificuldades para ler e escrever e a quadros que podem estar associados também a abuso de álcool e drogas. Não há regras que determinem como cada caso vai evoluir. Por isso, é muito importante a orientação médica. Vamos ver agora algumas das principais abordagens de tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A começar pelos medicamentos. Em relação à intervenção medicamentosa, talvez certamente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o problema de saúde mental em crianças e adolescentes onde se tem a maior evidência científica da eficácia de medicamentos. Entre os medicamentos, o metilfenidato é a medicação mais estudada. Existem cerca de 150 estudos bem desenhados metodologicamente, mostrando a eficácia dessa substância no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Havia uma dúvida se os medicamentos que são realmente assim, muito eficazes para crianças e adolescentes, se eles também funcionariam para adultos. E a impressão que se tem é que eles são eficazes para adultos, sim. Então, o retorno hoje é diferente. Eu sento em uma mesa de negociação, que a minha característica maior profissional é a negociação, eu consigo ouvir, eu consigo ponderar, eu consigo analisar, eu consigo ficar quieto e fazer o meu parecer na hora adequada, onde eu consigo melhor ser, inclusive, respeitado, porque eu passei a respeitar melhor os meus pares. Eu passei a ouvi-los e a entendê-los melhor também. E a consequência disso é que o respeito passou a ser mútuo. Quando da existência de outras doenças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, depressão ou ansiedade, podem ser necessárias outras medicações associadas. Além dos psicoestimulantes, a gente pode usar medicamentos antidepressivos que também ajudam na concentração desses pacientes. Então, basicamente, as duas opções principais que a gente tem de tratamento medicamentoso são os psicoestimulantes e os antidepressivos. A indicação do medicamento, bem como a definição de intervalos e da duração do tratamento, devem ser prescritas e acompanhadas pelo médico. O tratamento é feito à base de medicação, né, com o psiquiatra da criança, e durante bons anos, porque isso foi detectado com 7 anos, e ele está com 12, ainda ele toma a medicação vai variando conforme o médico sente a necessidade, mas a medicação nunca foi interrompida. E há uma série de terapias e procedimentos que podem ajudar no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Psicoterapia, cognitiva ou comportamental, que pode contemplar a criança, o adulto, a família ou o casal. E intervenções sociais ou psicopedagógicas. Em relação às intervenções psicopedagógicas, elas muitas vezes são necessárias porque o diagnóstico muitas vezes é tardio e a criança ou adolescente já tem lacunas de aprendizagem que precisam ser trabalhadas. O que quer dizer lacunas de aprendizagem? Quer dizer que, eventualmente, mesmo tu tratando a desatenção e a hiperatividade e estas melhorando, o que ficou para trás em termos de aprendizagem, que não foi adquirido pela desatenção, pela interferência da desatenção e hiperatividade, precisa ser recuperada do ponto de vista psicopedagógico. Bom, junto com a medicação, ele frequentou a psicóloga durante 5 anos. Então, ele teve um acompanhamento psicoterápico para ajudá-lo na escola,
para ajudá-lo a passar essas dificuldades que ele mesmo colocava, essas dificuldades, né? Por que que ele começou a questionar os seus problemas, por que eu sou diferente, por que eu não estudo na mesma escola que meu irmão estuda, e você tem que fazer todo um trabalho psicoterápico, porque a autoestima dessa criança é muito comprometida também. A escola tem um papel importante. Saber reconhecer os sintomas para poder encaminhar corretamente a criança para a avaliação médica. E mais, o professor deve estar preparado para atender e cuidar melhor dessas crianças no universo da escola. Cuidar como? Por exemplo, uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela não pode ficar sentada na última fila, do lado da janela, olhando a quadra de basquete. A professora tem que ter a sensibilidade de trazê-la para a primeira fila próxima a ela. As instruções têm que ser instruções diretas, curtas e objetivas para a criança. O ambiente na sala de aula tem que ser um ambiente com o mínimo de estímulos possíveis. Então, tem uma série de questões que são muito importantes e que a escola pode reorganizar para que a criança possa ter uma evolução melhor. Então, dicas como usar cores na lousa, não usar textos longos de leitura. Em vez de adotar texto em prosa, adotar outros gêneros textuais, eles são muito visuais. Então, se você tiver esquematizada a informação e colocar na lousa, ele se organiza melhor. Mais uma outra dica, você vai entrar com uma matéria nova, pressupondo que a matéria antiga está inscrita em algum lugar do pensamento. Não está. Recorde o conceito anterior. Enquanto você fala, use a lousa. Vá escrevendo o que você está falando, porque você tem duas entradas, a auditiva e a visual. Isso captura a atenção por um tempo maior do DDA. Lidar com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade é um aprendizado diário, tanto para o portador quanto para quem convive com ele. E nesse processo, as parcerias são fundamentais. A relação entre a escola e os pais é muito importante. Ter uma criança hiperativa é muito trabalhoso para um pai, não é? É uma criança que necessita constantemente de novos estímulos, é uma criança que não para quieta, é uma criança que agita a casa toda, movimenta a casa toda, assim como a escola. E os pais precisam ser acolhidos, muito acolhidos pela escola, precisa se conversar bastante sobre essa criança, o que pode na escola e o que pode em casa. A criança precisa ter esses parâmetros muito claros, né? E essa relação precisa ser muito estreita, pais e família, família e escola. E a criança precisa se sentir respeitada nos dois espaços e respeitar os dois espaços. E aí é preciso realmente haver um encontro bastante próximo entre família e escola. Com certeza, ajudar a criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é tarefa fácil. E esse aprendizado passa também pela escola. Eu acho que nós estamos num momento em que a escola está sendo desafiada como talvez nunca tenha sido. Não é no método que ela está ensinando, não é nos projetos pedagógicos que ela está desenvolvendo. Ela está sendo desafiada a incluir o diferente. Ela está saindo do padrão do igual, onde todos eram avaliados de uma forma igualitária na sua condição de aprendizagem, que muitas vezes não era aprendizagem, era retenção de informação, da soberania de um conteúdo para um olhar sobre o aprender. E o aprender implica numa diversidade, porquanto indivíduos diferentes. Como uma pessoa aprende, que rota ela adota para aprender, que tipo de estimulação eu posso adotar para que essa aprendizagem ocorra, abre espaço com certeza para o diferente, para o diverso, para a diversidade. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade no núcleo de saúde de sua cidade e anote já algumas dicas. Programa de déficit de atenção e hiperatividade no adulto do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 11 3069 6971. Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 11 3069 6510
ou 3069-6508, Ambulatório Infantil. Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fone 51 3316 8272. Grupo de Estudos do Déficit de Atenção da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fone 21 2295 3449, ramal 246. Associação Brasileira do Déficit de Atenção, Associação Virtual, site na internet www.dda.med.br. Existia um filósofo, um pensador italiano que dizia o seguinte, que as piores grades são as invisíveis. Foi o Antônio Gramsci, que era um pensador, era um comunista italiano. Ele queria dizer com isso o seguinte, que todos nós temos coisas que nos limitam, o nosso comportamento, o nosso potencial, as nossas perspectivas. Mas se nós sabemos exatamente qual é o problema, onde estão as grades, fica muito mais fácil. Então, realmente, as grades invisíveis são aquelas grades que a gente não sabe onde é que elas estão, o que são exatamente, de que tamanho elas são. Quando a gente conhece quais são as grades, fica muito mais fácil de lidar com elas e tentar administrar a situação da melhor forma possível. Eu vejo o seguinte, que a busca por qualquer insatisfação percebida, existe a solução. A busca, a não solução é você desistir. O meu filho, ele desabrochou para a vida. E junto com ele desabrochou a família. De uma maneira leve, de uma maneira feliz, de uma maneira proativa, com novos projetos pessoais de cada um, novos projetos em conjunto. É muito importante, como vimos, conhecer os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e saber que é possível, com tratamento adequado, promover melhor qualidade de vida para crianças e adultos.